Hoje pretendo, de facto, fazer uma conversa entre amigos e uma conversa mais intimista, se me permitem. Não posso deixar de fazer, porque naturalmente são tantos amigos que estão aqui e é tão bom voltar a esta casa, é de facto absolutamente extraordinário. Por isso, naturalmente começo por agradecer ao meu presidente, ao nosso presidente, João Pedro, cumprimentar muito o nosso anterior presidente, que tive o gosto de servir, António Pinto Leite, o nosso orientador, Padre Mário Rui, todos os que são da atual direção, das direções anteriores, e lamento muito que este grupo esteja aqui, porque de facto este grupo é o meu grupo Cristo na Empresa e de facto conhecem-me e eu assim não posso dizer o que não é. Portanto, isso é uma chatice, mas portanto mesmo assim vou tentar. E queria começar por isto. O Jorge Líbano Monteiro, que é o nosso organizador destas coisas todas, pediu-me para falar sobre a incerteza e a esperança no contexto empresarial. Eu queria falar, de facto, nestas duas palavras, mas antes, eu vou falar hoje de 4, mas antes de 4 eu quero falar de uma que é muito importante. Fiz uma consulta, já agora para saberem, fiz uma consulta e verifiquei que há 228.500 palavras, não sei se sabiam, 228.500 palavras. Mas hoje vou falar de 4, mas antes de falar dessas 4 vou falar de uma. E essa que eu queria começar por falar é a gratidão. Eu de facto me sinto muito grato e queria-vos dizer isso. E muito grato porquê? Por uma razão muito simples, porque nunca se diz aos 40, aos 50 anos, aos 60 anos, nunca se diz que se pode morrer por causas naturais. E de facto pode-se morrer por causas naturais. E morre-se por doenças incuráveis, morre-se por doenças súbitas, mas nunca se diz que um homem, uma mulher, um empresário, uma empresária, um gestor, uma gestora, com 40, com 50, com 60 anos, pode morrer por causas naturais. E disse que morreu ou porque fumava demais, ou porque trabalhava demais, ou porque não praticava desporto, ou porque tinha uma vida sedentária, ou porque tinha pouco cuidado com a alimentação. Mas nunca se diz que uma pessoa de 40 anos, 50 anos, 60 anos pode morrer apenas por não ter sido amado, pode morrer por não ter sido ouvido, pode morrer por ter recebido demasiadas contas por pagar, pode morrer por ter contraído demasiados empréstimos pessoais para a empresa, pode morrer por ter visto os filhos crescerem e depois partiram e não se despediram verdadeiramente, mas nunca se diz que morreu por isto. Nunca se diz que morreu porque, por esse momento, os sonhos desabaram. Porque foi assim. E por isso, nunca se diz que se pode morrer por uma vida de censuras, uma vida de desdém. Nunca se morre por um desprezo profundo. Nunca se morre por negligência. Nunca se morre por abandono. E talvez por isso alguns gostem do tal cigarrinho, do tal copito, para afagar o tal nó no estômago. Mas é fácil dizer que morreu por fumar demais, porque não praticou desporto. E nunca se diz que se pode morrer por ter estado demasiadas vezes demasiado farto. E por tudo isso, também nunca se diz que alguém morreu porque não tinha amigos. E eu, por tudo isso, por todos os amigos que tenho nesta sala, de facto, quero-vos dizer que estou grato. Estou grato, desde logo, a esta família ACES, estou grato a este grupo Cristo na Empresa, que nos aturamos e nos suportamos uns aos outros há mais de 10 anos, não sei há quantos anos, há muitos anos, em que, com a orientação do Padre Mário Rui, agora que tem este desafio de nos aturar também, de facto conseguimos criar uma comunidade pequena no Cristo na Empresa, maior na ACES, que nos permite viver e suportar-nos, não é suportar-nos no sentido de nos aturarmos, de suporte. Isso é de facto muito bom. Por isso,
ao Pedro, ao Francisco, ao Nuno, ao Francisco, ao Pedro, ao Nuno, ao Zé Carlos, ao Fernando, ao Padre Mário Rui, desde logo, de facto, este agradecimento por este apoio aos nossos presidentes, ao Jorge que nos organiza, ao João Pedro que nos inspira, ao Padre Mário Rui que nos orienta e, sobretudo, a Deus que, de facto, nos conduz e guia. Estou grato. Agora vamos tratar das outras 4 palavras. Incerteza e como é que nós, da incerteza, chegamos à esperança. Eu não consigo passar de incerteza à esperança de forma direta. Não é possível. Acredito, tenho esta convicção, não é possível. Não é possível nós, sem fazermos nada, apenas por um estalar de dedos, no contexto empresarial, nesta incerteza que hoje vivemos, conseguimos passar por isso mesmo à esperança por convicção. Por isso sinto que das tais entre 200 ou 300 mil palavras que temos no nosso dicionário, faltam aqui mais 2 palavras. E estas palavras que escolhi são ambição e o compromisso. E era destas 4 palavras que eu hoje queria, efetivamente, falar-vos. Queria, naturalmente, começar pela incerteza. E começar pela incerteza, até começando por esta ideia que parece que hoje a incerteza é apenas dos nossos dias. Nós sabemos que não é. A incerteza fez parte da vida do homem desde sempre. Desde sempre, a incerteza foi um ponto essencial. As guerras, muitas vezes as guerras até eram mais ou menos previsíveis, as pestes eram mais ou menos previsíveis, mas o tipo de informação que nós temos hoje é que nos faz, efetivamente, na minha perspectiva, ter uma ideia de que a incerteza é mais própria dos dias de hoje. Mas ela esteve sempre presente na realidade, na vida do homem, na vida da humanidade. Por isso esta ideia, não sei se nós não estaremos a valorizar demasiado a incerteza. E com essa incerteza nós ganhamos um bocadinho este sentimento de ficarmos um bocadinho prostrados. Prostrados. É como se estivéssemos a viver o tempo das incertezas e, portanto, não podemos fazer nada. Ficamos bloqueados. Não creio que seja assim, sinceramente. A incerteza esteve sempre presente na vida do homem. Se assim não fosse, provavelmente, se soubéssemos o dia em que morremos, se soubesse o dia em que determinadas coisas acontecem, não sairíamos da cama, provavelmente. E nunca o faríamos. E é precisamente essa capacidade que temos do desconhecido que nos obriga, de facto, a agir também todos os dias e não ficar bloqueados. Por isso, partindo desta ideia da incerteza, chegamos à outra palavra. A outra palavra é a ambição. E aqui, calma, ambição. Porque estamos aqui a chegar numa palavra que é uma palavra complicada. Ambição, num contexto, do nosso contexto. Bom, eu aqui já fui tirar aqui alguma dúvida, porque ontem o Padre Mário ajudou-me. Se isto correr mal, eu já digo quem é que não quero dizer nada, mas eu encontrei este livro recentemente e fiquei fascinado por ele. Fiquei fascinado por ele porque fiquei com esta ideia de felizes os ambiciosos. Isto não é bem aquilo que andámos durante anos, não é? Desde a catequese. Felizes ambiciosos. Não era assim que dizia, pois não. Então, é possível, de facto, ter esta ideia de felizes os ambiciosos. Bom, há, naturalmente, a ambição é mais uma paixão que uma virtude. Portanto, a virtude, naturalmente, só é boa. A paixão pode ser boa ou não. E, por isso, a ambição também pode ser boa ou não. E por isso eu queria começar precisamente pela parte em que não. Pela parte em que a ambição é má. Porque, de facto, há ambição má. E esta ambição má já agora, para quem tiver curiosidade, este livro é de um frade. Ele é sacerdote e versa nestas reflexões. Então, vamos começar pela ambição má. A ambição má
socorri-me aqui também de um pensamento que é do Montesquieu, que é: um homem não é infeliz porque tem ambições, é infeliz porque essas ambições o devoram. E esta ideia da ambição má é porque pode ser vã, pode ser nociva. É a ambição, naturalmente, que suscita sempre desconfiança e pode ser entendida apenas como uma vanglória. Pode evocar só o orgulho, a vaidade, a competição e desculpem que diga frequentemente, o ridículo. Por isso, nós temos em português aquela expressão: quanto mais alto se sobe, maior é a queda, não é? E temos este rapaz da mitologia, o Ícaro, que está lá para nos lembrar isso. Mas esta é apenas uma parte da ambição. Esta não é toda a ambição. E porquê é que eu falo, de facto, na ambição? Porque nós, se não tivermos vontade, se não tivermos desejo, nós não transformamos nada. Ficamos amorfos. E aquilo que me parece que em Portugal, hoje, algumas vezes acontece é sobretudo esse sentimento de ficar amorfo. E aquele sentimento que é: isto não há nada para fazer, não é possível. Isto não se transforma, isto não vai lá. E esta ideia de não vai lá, esta falta de ambição, é aquilo que eu acho que nos impede mais para chegarmos à tal outra palavra da esperança. E por isso, queria de facto insistir nesta questão da ambição. Esta ideia de a felicidade requer duas coisas: poder fazer o que se quer e querer o que se necessita. E esta ideia simples de Santo Agostinho parece-me que é muito fácil de explicar. Se não podes fazer o que queres, a tua vontade não está satisfeita. Mas também, se não queres o que precisas, a tua vontade não está regulada. Se nós conseguirmos o equilíbrio entre estas duas coisas, podermos fazer o que queremos e fazermos o que precisamos, creio que esta é a boa ambição. E se nós conseguirmos fazer isto, então, aí sim, nesta ambição boa, se calhar nós temos aquele apelo que muitos se recordam: amigo, vem mais para cima, não te sentes à frente, não é? Estou a citar Lucas, São Lucas: não te sentes, quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e então aquele que vos convidou a ambos terá que te dizer: dá lugar a este, e ficarás depois envergonhado se tiveres que ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar, e quando vier aquele que te convidou, então dirá: amigo, sobe mais para cima. E é esta ideia do amigo sobe mais para cima que acho que nos interpela efetivamente a mais um pouco, dá mais um pouco, faz mais um pouco. Não fiques acomodado, não ocupes o lugar que não é teu, mas vai, dá aquilo que podes. E se todos derem aquilo que podem, de facto acho que nós nos transformamos. Acho que nos transformamos verdadeiramente. Claro que depois entram aquelas coisas que a mim digo-vos que me persegue sempre esta ideia. Esta ideia do camelo e da agulha. O Padre Mário teve o cuidado de me explicar que o camelo não é literal. Mas esta ideia sempre me atrofiou um bocadinho o pensamento que é: mas isto, quanto mais nos esforçamos, pior é. Não é? No fundo, estamos a pôr a fasquia cada vez mais alta, isto vai ser muito mais difícil, não é? Então, felizmente apareceu este senhor, o Michael Novak, que procurou conjugar capitalismo com o Evangelho. E que bem que o fez, tal como tive a oportunidade de receber essa explicação. Por isso, a ambição, voltamos à ambição boa, e com essa ambição boa
há 13 elementos, de acordo com este livro, que estão bem referidos, que é a via do desejo, a confiança e a combatividade. Portanto, a via do desejo à intenção, da intenção à ação e a serenidade do desejo. Na confiança e depois na combatividade. Vencer o leão. Zé Carlos, isto não tem nada a ver com o Amorim, está bem? É outra coisa. Vencer o leão e superar o desânimo. E esta ideia é efetivamente aquilo que nos pode efetivamente transformar. E aqui sim, então, se tivermos o desejo, a vontade, o ímpeto, nós podemos efetivamente caminhar para a esperança. Mas ainda nos falta aqui uma palavra. E essa palavra é compromisso. E este compromisso não é de sua menos importância. Este compromisso é uma parte absolutamente essencial para nós, efetivamente, conseguirmos transformar a nossa sociedade. A sociedade que vai para além da sacristia, da paróquia, que vai para a comunidade, que vai para onde interagimos, que vai, de facto, para aqueles círculos que são quanto maiores, mais generosos consigamos ser. E aqui, este compromisso é um compromisso que tem que ser um compromisso que interpela, efetivamente, para um país de ação e de concretização. Porque se não for este país de ação e de concretização com estes objetivos, será outro. Como sabem, na natureza não há vazios. Portanto, se não for um, será outro a fazer esta ação e esta concretização. E aquilo que penso que devemos fazer é tomar a dianteira, evitar que outros ocupem esse lugar, dessa concretização. E por isso, apelo a este compromisso. Alguns já conhecem esta imagem. Esta imagem é o mito de Sísifo. E Sísifo, recordam-se todos da mitologia, que é... Sísifo era conhecido por ser o mais astuto dos mortais e por isso foi condenado pelos deuses, dentro da mitologia, a carregar esta pedra até ao topo da montanha. Mas sempre que chegava lá ao topo da montanha, naturalmente que ela voltava a cair, mas o bom do Sísifo voltava a pegar na pedra e voltava a tentar levá-la outra vez lá para cima, e isto durante toda a eternidade. O que é que tento simbolizar com isto? É, de facto, esta ideia de que hoje também nós, tantas vezes, repetimos coisas que nos parecem absolutamente inúteis, que nos parecem absolutamente de retirar toda a energia, e não vemos nenhum sentido àquilo que nós estamos a fazer. E por isso, todos nós, de alguma maneira, estamos fadados a repetir esta pena de Sísifo, quando somos levados a realizar trabalhos repetitivos, inúteis, e que muitas vezes achamos que são carentes de sentido. Portanto, a ideia contemporânea, esta ideia é que os resultados parecem sempre infrutíferos. E por isso, quando parecem sempre infrutíferos, desanimamos. Acabamos por perder um bocadinho esta vontade de querer fazer alguma coisa. Afinal, não vale a pena. Não vale a pena. E se nós fazemos, então, também esta geração que também reconhecem, que ficou conhecida, era uma das nossas gerações mais notáveis, os chamados vencidos da vida, les battus de la vie, onde estavam nomes da nossa intelectualidade absolutamente extraordinária, essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, Guerra Junqueiro. E o que é que eles faziam no final ali na década de 70, 80? Encontravam-se em bons almoços e jantares, bem regados, bem bebidos, apenas para quê? Comentar que não havia nada a fazer. E por isso se assumiam les battus de la vie, os vencidos da vida. Não vale a pena, vamos fazer o quê? É só constatar. Ora, é claro que não aceitaram a mediocridade e o atraso foi a marca dessa geração. Foi uma geração muito importante, mas que naturalmente não acabou por não se conformar. Tanto assim é que este pensamento perdura até hoje. Quem ler obras destes geniais escritores ou historiadores, está lá tudo daquilo que é a nossa Portugalidade. E por isso,
há claramente esta ideia que nós temos claramente que sair desta ideia, e nós, empresários, qual é o ideal a que aspiramos? O que é que nós aspiramos coletivamente, individualmente? Porque precisamos muitas vezes de ver luz num país que às vezes nos parece perdido. É verdade, às vezes parece-nos perdido, e precisamos de ver luz para sairmos da cama, precisamos de ver luz para andarmos todo dia a levar a pedra do Sísifo lá para cima, mesmo sabendo que ela até pode resvalar, pode cair, mas precisamos de ver luz, precisamos de ver essa esperança. É isso que efetivamente nos conduz. Não temos outra alternativa também. Não temos outra alternativa. Esta é a única que temos. E por isso esta ideia de não nos acomodarmos, mesmo que Ramalho Ortigão diga isto, que às vezes a pátria tornou-se comparável a um prédio de que secretamente se retiraram os alicerces. Isto é notável. Mesmo que seja assim, nós não podemos desistir. Mesmo que seja assim, nós temos que perseverar. Temos que nos manter na nossa missão. Temos que continuar nessa missão. Esse tem que ser o nosso compromisso. E se nós fizermos essa nova cultura de exigência, se nós tivermos efetivamente essa ideia de um compromisso, então sim, nós podemos, com essa cultura de exigência, com ideia do mérito, com uma capacidade de concretização, nós, então sim, repito, podemos efetivamente ter esperança. E esse é um papel exigente para os empresários e gestores cristãos. É exigente. Isso é exigente, não é uma coisa simples, não é nada simples, mas, francamente, não há outra possibilidade. Tem que ser feito, não é porque seja fácil, tem que ser. Não há outra possibilidade. E, portanto, como a águia, Zé Carlos, como a águia, eu gosto que ele entenda as missões, porque pode o Zé Carlos não entender bem esta referência. A águia, portanto, já estão a ver que o nosso Cristo é empresa. O Vale é que está ocupado, Mário Rui, para... Não, vamos lá discutir agora as coisas importantes. Muito bem. E nós discutimos normalmente as coisas importantes. Para esta ideia do compromisso, deixem-me só falar uma palavra sobre a meritocracia, que de facto não pode gerar uma ideia de uma sentença aos perdedores. Sou muito a favor do mérito e da meritocracia, mas isso não é uma sentença para os perdedores. A ideia da vida como uma corrida implacável pode produzir efetivamente uma elite cínica e arrogante. E essa não a queremos também. E promover a meritocracia não tem que ser condenar aqueles que não correm ou que não alcançam uma certa tirania do mérito em que se passa a pensar o sucesso de acordo com ter direito a tudo. Não, o mérito não dá direito a tudo. O mérito tem que ter uma ética de humildade e de solidariedade e uma visão centrada efetivamente no bem comum. Não somos a favor da meritocracia como ditadura do mérito. Somos a favor da meritocracia como um esforço para cada um dar o melhor. E essa ideia parece-me importante. E por isso, uma última ideia, precisamos de uma estratégia ou de uma ideologia. Eu, sinceramente, acho que não precisamos de ideologia, precisamos de uma estratégia. E se querem que vos diga, e esta experiência que tenho tido na concertação social e a liderar uma confederação que naturalmente interage com todos os partidos, eu não vejo que nós tenhamos problemas de ideologia em Portugal. Ideologia eu respeito, taticismo não. E aquilo que eu tenho visto mais é taticismo. Não tenho visto ideologia. Às vezes parece que é ideologia, mas não é. É apenas tática para ver se eu chego melhor ou não ao jornal das 8 da noite. Isso é tática, não é ideologia. E por isso parece-me a mim que aquilo que verdadeiramente precisamos é claramente de uma estratégia para fazer isto. E este é, quanto a mim, o problema que nós temos em Portugal. Não estamos a conseguir transformar a educação em salários,
em competitividade e em produtividade. Somos até o segundo pior país da OCDE. Sabem quem é que está atrás de nós? O México. Portanto, estamos a apostar na educação, sim, com bons resultados, mas não estamos a conseguir encontrar na nossa economia forma de traduzir isso em salários, de traduzir isso em produtividade, em competitividade da nossa economia. E isso põe-nos para trás em todos os outros rankings. A produtividade, etc. Portanto, nós aumentarmos os salários, podemos fazer isso. Pode-se fazer por decreto, pode-se fazer por solidariedade, pode-se fazer por muitas coisas. Agora, fazer aquilo que é o normal, aumentar os salários em função daquilo que aumenta a economia, nós não estamos a conseguir fazê-lo. Estamos a aumentar mais os salários que aumentamos a produtividade. Estamos a aumentar mais os salários que aumentamos, efetivamente, a competitividade. Naturalmente que chegamos a um ponto em que deixamos de ser competitivos. Mas podemos ter uma economia de baixos salários, baixos fatores de produção? Não. A nossa economia só pode fazer parte de uma primeira divisão se, efetivamente, nós não tivermos fatores competitivos baratos, seja ele o trabalho, seja ele o investimento, seja ele tudo o resto. Precisamos de ter fatores, bons fatores de competitividade. E a qualidade dos fatores é absolutamente determinante. Agora, pergunta-se, qual era o nível de investimento em Portugal? Seja ele público, seja ele privado. Aquilo que o nosso Presidente dizia ainda há bocado, o nosso querido amigo João Pedro, então o PRR em Portugal está a servir para os autocarros. Então o programa de resiliência, de recuperação da nossa economia por via de uma catástrofe que se abateu sobre nós, chamada Covid, está a servir para os autocarros. E outros exemplos que poderíamos aqui dar e que efetivamente não está a servir para a tal economia. Por isso, nós precisamos deste desafio e 5 fatores que seriam interessantes transformarmos. Qualidade da gestão. Sim, porque isto também nos interpela a nós. Não é só o trabalhador. Aquela ideia de competitividade, já estou cansado de explicar, sobretudo em contextos sindicais. Quando falamos em baixa produtividade, não estamos a apontar o dedo ao trabalhador a dizer que ele produz pouco ou que não quer. Estamos a dizer que muitas vezes não tem condições para produzir mais. Porquê? Porque depende do investimento. Mas os trabalhadores portugueses, quando vão para o Luxemburgo, são os melhores do mundo. Sim, e qual é o contexto em que eles lá trabalham? Com que equipamentos é que eles lá trabalham? Qual é o nível de investimento que eles lá trabalham? Quais são os contextos que têm lá em Moçambique? Só o ADN do português é que é o mesmo, tudo o resto mudou. Portanto, não é a mesma coisa. Por isso, nós precisamos de ter investimento de qualidade, precisamos de apostar na inovação, na dimensão das empresas. Nós temos empresas pequeninas porque nós toleramos as empresas pequenas e combatemos as grandes. Aquela ideia que sempre é combate ao grande capital. Eu queria tranquilizar todos, já não há grande capital, portanto esqueçam lá isso. Não precisam, isto está feito, conseguiram. Não há capital, grande capital em Portugal. Tranquilizem as vossas almas. Não há. E por isso, a qualidade da gestão é fundamental, a capacidade de internacionalização é absolutamente fundamental. Por isso, minhas amigas, meus amigos, nós podemos efetivamente chegar àquilo que nos trouxe aqui, que é a capacidade que existe de nós olharmos para a esperança e, com a esperança, nós podemos efetivamente chegar a um porto seguro. Mas para isso, na minha perspectiva, precisamos de querer e precisamos nos comprometer. E aquilo que exorto é esta sala, esta elite que está nesta sala, que comecem efetivamente a desenvolver em cada círculo essa vontade de compromisso, de envolvimento, porque de facto, se nós não o fizermos em conjunto, isto não é tarefa de uma pessoa só, não é possível desempenhar este papel de forma sozinho, isto é um esforço de todos. Muito obrigado.